Prontinho, gente. Potência, exercícios de sala. E aqui o encerramento da parte 2, tá? Semana que vem, geradores. Vamos lá. Questão número 1. Deixa eu ligar aqui a mesa. Prontinho. Questão 1. O diagrama a seguir representa a energia solar que atinge a Terra e a sua utilização na geração de eletricidade. A energia solar é responsável pela manutenção do ciclo da água, movimentação do ar, ciclo do carbono, que ocorre através da fotossíntese dos vegetais, da decomposição, respiração dos seres vivos, além da formação de combustíveis fósseis. Vamos dar uma olhada aqui no diagrama. Energia do Sol, 200 bilhões de megawatts. 200 bilhões de megawatt. Aí vem o aquecimento, evaporação do solo, aquecimento do ar, absorção das plantas, petróleo, energia potencial, chuvas, usina hidrelétrica, usina termoelétrica e eletricidade no final. Tá? Aqui. Então, tipo, dos 200 bilhões de megawatts, 500 mil megawatts viram eletricidade, basicamente. Tá? Beleza? Isso pode ser via hidrelétrica e via termoelétrica. Tá? A diferença de uma para outra é o que você faz para gerar energia. Na hidrelétrica, queda d'água. Na termoelétrica, você consome energia a partir da combustão e isso vai alimentar um gerador. Tá? Beleza? Aí a pergunta é a seguinte: de acordo com o diagrama, a humanidade aproveita, na forma de energia elétrica, uma fração da energia recebida pela radiação solar, correspondente a quanto? Então, tipo, ele quer saber qual é a fração. Basicamente, o que ele quer que a gente calcule é isso aqui, ó. Qual é a fração de energia elétrica sobre energia solar? Solar. Basicamente é isso. Tudo bem? Então, ó, vamos lá. Energia solar vem na forma da potência de 200. Agora, vem, cuidado aqui, gente, vezes. Bilhão, gente. É 10 elevado a quanta? 1000 é 10 a terceira. Milhão é 10 a sexta. Bilhão é 10 a nona. Megawatts. Lembrando que mega. Opa. Lembrando que mega é 10 a sexta. Tá? Vamos deixar em mega mesmo, porque a de baixo está em mega também. Tá. Quanto vai para a energia elétrica? Na forma de potência elétrica. Na forma de potência elétrica, eu tenho isso aqui, ó. 500 mil megawatts. 500 mil megawatt. Tudo bem? 500 mil megawatt. Então, eu vou fazer 500 mil megawatt sobre, opa, 200, 10 a nona megawatt. Tá aqui. Beleza? Gente, 500 dividido por 200 dá 2,5. Vezes 10 elevado à terceira sobre 10 elevado à nona dá 10 elevado a menos 6. Essa é a fração de energia que a gente aproveita. Veio uma pergunta aqui, Dan, como que eu ia saber se é para deixar em megawatt ou watt? Cara, se você transformar para watt, pensa comigo. Se você transformar para watt,
que você vai ter que fazer? Você vai ter que pegar esse valor aqui, ó, e multiplicar por 10 a sexta, e vai ter que pegar esse outro valor aqui e multiplicar por 10 a sexta também. Não vai dar na mesma? Ó, porque os dois, veja, os dois estão em megawatt, tanto de cima como de baixo. Então não precisa se preocupar. Você vai cancelar o mega com mega. É só um trabalho a mais que você vai ter. Tá bom? Beleza? Ok. Então, alternativa B de bola. Opa, perdão. B de bola. Tá bom? B de bola. B de beijo. Tá aí. Cara, só uma curiosidade aqui, né? Bem rápido. Se você multiplicar isso aqui por 100, só uma brincadeirinha aqui. Multiplique isso aqui por 100. Você vai achar a porcentagem. Vai dar 2,5, 10 a menos 4%. Cara, é muito pouco de energia que a gente aproveita do sol. É muito, muito, muito pouco na forma de energia elétrica, tá? Beleza? Alternativa B de bola. Pode printar aí. Próximo. A tabela abaixo mostra a quantidade de alguns dispositivos elétricos de uma casa: dois ar-condicionados, uma geladeira, 10 lâmpadas. A potência consumida por cada um deles: ar-condicionado 1,5 kW, geladeira 0,35, lâmpada 0,10, e o tempo de uso diário no verão. Tempo efetivo de uso: ar-condicionado 8 horas, geladeira 12 e lâmpada 6. Aqui deixa eu fazer um comentário, peraí. Vocês assistiram já o Pesadelo na Cozinha? Assistiram o Pesadelo na Cozinha? Do Jacquin? Vocês lembram do restaurante do Pé de Fava? Ah, não acredito que vocês não assistiram essa. Ah, gente, você tá de brincadeira. Porra, assiste. Quem não assistiu, assiste, mano. Mano, é muito foda. Procura no YouTube, Pesadelo na Cozinha. Pesadelo na Cozinha. Eu não vou nem contar para não dar spoiler. Aí você escreve assim: Pesadelo na Cozinha, Pé de Fava. O cara desligava a geladeira do restaurante, velho, de noite. Ele deixava a geladeira ligada durante o dia e desligava à noite para economizar energia. É muito puto, é muito louco, velho. O Jacan ficou muito puto, cara. É tipo, é um programa do Jacan que ele vai num restaurante, o restaurante tá meio que fudido, assim, tá da beira da falência, e os caras chamam ele para ir ajudar. Pra ajudar. Tipo, mano, só que, mano, ele chega lá, ele escrotiza os caras. Ele arregaça os caras. Ele experimenta a comida do restaurante, ele vê os caras atendendo, e aí depois ele vai lá e fala: olha, o que que vocês precisam mudar? Isso, 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 isso. Tipo uma consultoria. Mano, assiste porque é de rachar. É muito engraçado. Chama Pesadelo na Cozinha. Inclusive, ontem eu tava assistindo uns episódios aqui. É muito bom. É muito bom, cara. É muito engraçado. Então, vamos lá. Voltando. Eu lembrei agora da geladeira. O cara deixa a geladeira ligada 12 horas por dia só, né? O pé de fava. Aí, ó, o que ele fala? Que ele dá um monte de informação aqui, ó. Densidade da água. Isso aqui a gente não vai usar, não, tá, gente? É porque, como esse texto aqui era para várias questões, provavelmente ele deveria ter servido para uma, duas ou três questões. Então, tem umas informações aqui que a gente não vai usar. Densidade da água, não vou usar. Calor específico da água, não vou usar. Uma caloria vale 4,2 joules, provavelmente também não vou usar. Tá? E o custo do quilowatt-hora. Isso aqui é importante. Custo do quilowatt-hora. 50 centavos. Tá, pergunta. Durante 30 dias de verão, qual é o gasto total dos dispositivos em reais? Quanto ele gasta em 30 dias? Então vamos lá. Eu vou ter que calcular a energia de todo mundo, gente. E ó, já tá tudo em quilowatt, ó, já tá tudo em quilowatt e já tá tudo em hora. Então vamos começar calculando, ó. Energia
do ar-condicionado. Quanto que o ar gasta por mês? São 2 ares vezes a potência deles, que é 1,5, vezes o tempo de funcionamento, que é 8, vezes 30 dias. Então, energia do ar. 2 vezes 1,5 dá 3. 3 vezes 8, 24. 24 vezes 30. Dá 720 kWh. Isso para o ar. Depois a gente vai somar tudo, tá? Energia da geladeira. Só tem uma geladeira funcionando. Então é 0,35 vezes 12 por dia, né? Vezes 30. Então, 0,35 vezes 12 dá 4,2 vezes 30. Dá 126. Opa, perdão. Peraí, gente, desculpa aí. Vocês vão ter que ter paciência aqui, tá? Dá 126 kWh. Próximo, energia das lâmpadas. São 10 lâmpadas, cada uma com 0,1 quilowatt, perdão, vezes 6 horas, vezes 30. 10 vezes 0,1 dá 1. 1 vezes 6, 6. 6 vezes 30, 180 kWh. Quilowatt-hora. Aqui eu esqueci do hora no azulzinho, peraí. Esqueci do hora no azulzinho. Então, energia total é 720 mais 126, que vai dar 846 mais 180. 126 mais 720 mais 180. Isso aqui dá 1.026. Pronto. Agora você faz a conta com o valor do quilowatt-hora. Se 1 quilowatt-hora custa 50 centavos, 1.026 vão custar X. Vai dar 513. 513 reais. Tá? B de bola. Podem tirar print. Pesadelo na cozinha, tá, gente? Próximo. Questão número 3. Os chuveiros elétricos de 3 temperaturas são muito utilizados no Brasil. Para instalarmos um chuveiro, é necessário escolher a potência. Vai lá, depois procura lá, pé de fava. Essa cena é muito engraçada, cara. Para instalarmos o chuveiro, é necessário escolher a potência do chuveiro e a tensão que iremos utilizar na nossa instalação elétrica. Dessa forma, se instalarmos um chuveiro de 4.500 watts, utilizando uma tensão de 220 volts, nós podemos usar um disjuntor que aguente a passagem de 21 amperes. Então, peraí. O chuveiro tem uma potência de 4.500 watts. A tensão dele é 220. Ô, gente, vamos parar um pouquinho que eu preciso comentar com vocês uma coisa que eu não sei se todo mundo sabe. Disjuntor.
Disjuntor. Já ouviram falar disso? O que é um disjuntor? Cara, antigamente, a gente tinha na nossa instalação elétrica fusível. Fusível. Fusível era um aparelho que servia para evitar sobrecarga elétrica. Isso, é para não queimar os aparelhos. É para não queimar aparelho. Isso, ele desliga em caso de curto. Na verdade, ele não é que ele desliga em caso de curto. Ele desliga a eletricidade se a corrente aumentar acima da permitida. Se você olhar na tua caixa de força, onde tem a sua caixa de força, tem várias chaves. Tem a chave da sala, a chave do quarto, a chave do chuveiro, a chave do ar-condicionado, e cada uma dessas chaves permite uma passagem de corrente X. Se porventura acontecer alguma coisa na instalação e a corrente elétrica aumentar, aquela chave desarma, pac, ela desliga, sozinha. Não sei se já aconteceu na casa de vocês. Você está lá, de repente faz ploc, desliga a chave. Isso é disjuntor. Ele fala que quando você liga o chuveiro no 220, eu posso utilizar um disjuntor de 21 ampere. Então, assim, até 21 ampere ele passa. Se eu quiser ligar um chuveiro da potência de 4.500 em uma rede de tensão de 110 volts, qual deverá ser o disjuntor escolhido? Estão perguntando assim: posso dizer que o disjuntor é um bloqueio do máximo que a potência pode passar? Eu só trocaria uma palavra. Não é a potência que passa. Quem passa é a corrente. É a corrente. Pensa que o disjuntor, gente, é como se fosse um amperímetro. Só que a diferença é que se aumentar a corrente acima de um limite, ele desliga. Então, a questão é a seguinte: qual é a corrente? Veja se fica claro. Eu vou pegar o chuveiro. Opa, oxi. Eu vou pegar. Opa, peraí. Aqui. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o chuveiro e vou ligar ele no 110. A potência dele é a mesma, só que eu vou ligar ele no 110. No 110. Qual é a corrente que ele vai deixar passar? Gente, a primeira coisa que eu precisaria tentar descobrir aqui é a resistência desse chuveiro. Porque assim, para você calcular a corrente que o chuveiro deixa passar, uma das alternativas é fazer isso aqui, ó. U igual a RI. De tal maneira que o I é igual a U sobre R. Bem? Então, uma das primeiras coisas que a gente pode fazer aqui é tentar descobrir qual a resistência do chuveiro. Tá? Como que eu vou calcular a resistência do chuveiro? Ó, a resistência do chuveiro eu vou calcular usando a formulinha da potência. Agora, ó, para quem tinha perguntado, Dan, que fórmula eu vou usar? Que fórmula eu vou usar? Ó, o chuveiro ele opera com 4.500 watts, 220 volts. Tudo bem? Eu tenho o P e o U. Eu quero achar a resistência do chuveiro. Eu quero achar a resistência do chuveiro. Então eu vou pegar P igual a U ao quadrado sobre R. P igual a U ao quadrado sobre R. Tá bem? E vou pensar então o quê? Que R igual a U ao quadrado sobre P. Beleza? Tudo bem.
Vamos calcular essa resistência, então. R igual. Quando o chuveiro está no 220, eu vou colocar aqui, ó, 220 elevado ao quadrado, dividido pela potência dele, que é 4.500. Aí, 4.500. Aqui. Tudo bem? Beleza? Ó, estão perguntando aqui. Dan, por que que eu não posso pegar a fórmula P igual a IR ao quadrado? Não entendi por que que eu preciso calcular a resistência. Porque o que que acontece, gente? O que que não vai mudar no chuveiro quando você ligar ele do 220 para o 110? Você tem um chuveiro ligado no 220, certo? Você tem um chuveiro ligado no 220. Você vai trocar o chuveiro do 220 para o 110. Então, a DDP muda. A DDP muda. Ó, estão falando aqui, a DDP não muda. A DDP muda sim, gente, ó. Nesse caso, cuidado, não é a mesma coisa que a gente estava analisando na teoria, ó. Ele está pegando um chuveiro do 220 e quer ligar ele em 110. Entendeu? A potência não muda, a DDP muda. Será que a corrente não muda? Será que a corrente não muda? É isso que nós vamos descobrir. Porque, gente, se a corrente não muda, a resposta é A. Concorda comigo? Estão cogitando aqui no chat, a corrente não muda. Só que se a corrente não mudar, então a resposta é A. Você vai continuar passando 21 amperes no chuveiro. Entendeu? Então eu preciso primeiro descobrir qual a resistência desse chuveiro. A resistência é essa daqui, ó. 220 ao quadrado sobre 4.500. Tá? Então agora, o que que eu vou fazer? Não resolve essa conta, deixa ela do jeito que ela tá. Não, deixa ela ali, tá? Então, agora o que que eu vou fazer? Eu vou jogar aqui no URI. Quando eu pegar esse chuveiro e jogar na nova tensão, vamos ver que corrente passa nele. Vamos ver que corrente que passa nesse maluco. I igual a U sobre R, que é 220 ao quadrado sobre 4.500. Tá. Vamos mexer nessa conta para ver o que que a gente consegue fazer nela. I igual. Veja se concorda. Isso é a mesma coisa que 110 vezes 4.500 dividido por 220 ao quadrado. Olha como eu vou escrever 220 ao quadrado, gente. 220 vezes 220. Só para poder cancelar aqui. Tudo bem? Beleza? Então aqui eu tenho I igual 110, eu posso cortar com 220. 2 aqui. Tá bom? E aí eu tenho que I é igual a 4.500 dividido por 440. Bem, beleza? Peraí, gente. Ixi, Maria. Deu merda aqui. Alô? Vocês estão me ouvindo? Sim, Dan. Vocês estão me ouvindo? Sim. Peraí. Eu não estou ouvindo vocês. Peraí. Só um minutinho. Deixa eu pausar aqui, peraí.
Então, I igual a 4.500 sobre 220, cortei aqui, deu 2 sobre 440. Deixa eu ver quanto que dá isso. 4.500 dividido por 440. Deu 10,2. 10,2 amperes. Ele quer saber qual é o disjuntor, né? Peraí, tem alguma coisa estranha. Vamos ver aqui. 10,2 não tem. Tem 21, 25, 45. Tinha que dar uma corrente maior. Vou pensar aqui. Será que eu errei alguma conta? U ao quadrado sobre P igual ao quadrado sobre R. Tá, deixa eu fazer essa resistência aqui de novo. Deixa eu fazer a conta da resistência, gente. 220 vezes 220 dá 48.400. Dividido por 4.500. A corrente, a resistência deu. Eu falei para não fazer a corrente, mas eu estou fazendo, tá? 10,75 ohms. Aqui. Pronto. Agora, U igual. Vai dar, tem alguma coisa estranha aqui. Onde será que está o erro? Pode falar. Estou perguntando aqui, não consegui entender uma coisa. Opa, perdão. Ô, gente, eu vou apagar essa parte aqui porque tem alguma conta errada, tá? Deixa eu. Eu vou apagar isso aqui, porque não tá dando. Tá dando 10 amperes. Nem tem 10 amperes na alternativa. Ô, Dan, Pode falar, Anjo. Tô te ouvindo. naquele caso ali do Uri, você colocou 110 volts porque a gente está comparando de 110 com 220, né? Isso, exatamente. Porque o que que eu Ah, tá. fiz? Primeiro, eu achei a resistência aqui por U quadrado sobre P. Essa resistência, ela deu 10,75. Deixa eu fazer de novo essa conta, só para ver se está certo. 220 vezes 220, 48.400, dividido por 4.500. Dá 10,75 ohms. Tá. Se eu jogar isso aqui no URI, opa, se eu jogar isso aqui no URI, vai dar a mesma coisa. Ó, 110 igual a R vezes I. É, vezes I. Então o I abaixou. O I abaixou. 110 dividido por 10,75. Dá aproximadamente 10,3 amperes. Então a resposta teria que ser A. Eu vou tentar fazer de outro jeito aqui, porque eu tô achando que tá estranha essa questão. Aqui. Se a corrente diminuiu, se a corrente diminuiu, eu posso manter o mesmo disjuntor de 21 amperes. Deixa eu fazer uma conta aqui para ter certeza disso. Eu vou calcular aqui a corrente inicial. Inicial. Porque ele fala no texto, veja só o que ele fala. Ó, ele fala aqui: o chuveiro ligado em 4.500, utilizando uma tensão de 220, podemos usar um disjuntor que aguente a passagem de 21 amperes. Ó, estão perguntando aqui assim: Dan, mas não tinha que fazer a resistência do de 110 para saber se ela é igual a de 220? Então, o problema é o seguinte: ele quer que o resistor funcione com 4.500. Vamos ver. Eu vou tentar fazer de outro jeito. Vamos fazer de outro jeito aqui. A potência tem que ser a mesma, né? Então vamos lá. Eu vou tentar fazer de outro jeito. Tá muito estranho isso aqui. Eu quero que a potência seja mantida constante. Então eu vou pensar assim, ó. Potência constante. Então eu posso dizer que P igual a U ao quadrado sobre R.
Então, eu vou dizer que U1 ao quadrado sobre... Ah, eu acho que tem um jeito mais fácil de fazer. Não, não vai dar. Não vai dar. Eu posso fazer assim, ó. É mais fácil, quer ver? Ó? Tive uma ideia melhor. Não vou usar isso aqui. Eu não vou mexer com a resistência, não, viu, gente? Porque a resistência provavelmente vai ter que mudar mesmo. Eu vou fazer por PUI. Eu vou fazer por PUI. Eu vou fazer. Ah, mas também não vai dar por PUI. Vai dar. Pode ser que dê. A potência tem que ser a mesma, não tem? O chuveiro tem que operar em 4.500 volts, tá? Só que no primeiro caso, U1 vezes I1 igual a U2 vezes I2. Vamos ver se dá certo. Ó, U1, 220, vezes, tira o volt, I1 igual a U2, 110, vezes I2. Olha aqui, ó. Se 221 é igual a 110 vezes I2, eu vou cortar isso aqui, põe 2 aqui e 1 aqui. E aí eu tenho que I2 é igual a 2 e 1. Aqui, ó. Então, qual que é o raciocínio? A corrente que o chuveiro vai passar por ele, para que ele seja mantido com a mesma potência, ela tem que ser o dobro da I1. Ela tem que ser o dobro da I1. Ele fala no exercício que o I1 é 21 ampere. Ampere. Tá aqui. Se o I1 é 21 amperes, significa que o I2 tem que ser 2 vezes I1. Então a corrente do chuveiro tem que ser maior, 42 amperes. 42 amperes. Tá. Ele quer saber qual é o disjuntor que eu devo utilizar. Tem que ser um disjuntor que suporte até 42, tá? Ó, o disjuntor que eu utilizaria é o 45. 45. Por que 45? Porque 42 é o máximo de corrente que suporta. Se 42 é o máximo de corrente que suporta, eu vou pegar o mais próximo de 42, que seria 45. Porque, ó, se eu pegar 21 não funciona, a corrente é 42, o disjuntor não, o chuveiro não vai conseguir ligar. Se for 25 também não suporta. 35 não suporta e 40 não suporta. Então o que suporta é o 45. O que que acontece nesse caso, gente? Que aí foi uma cagada minha. Para você ligar o chuveiro no 110, você vai ter que mudar a resistência dele. Não tem jeito. Você não vai conseguir, com essa resistência, fazer ele funcionar daquele jeito. Se você pegar o chuveiro, que serve para funcionar em 220, e simplesmente colocar ele numa tomada de 110, o que que pode acontecer? A água não esquenta. A água não esquenta direito. Porque ele é feito, com aquelas especificações, ele é feito para funcionar em 220. Então, se eu quero pegar um chuveiro 220 e ligar no 110, eu tenho que trocar a resistência dele. O que tem que ser mantido constante? A potência. Estão perguntando aqui o seguinte, Dan, não daria para fazer P igual ao I? Aí fica, foi o que a gente fez aqui, né? Foi o que a gente fez aqui. Só que, na verdade, você não precisaria calcular a corrente. Você não precisaria calcular a corrente, tá? Deixa eu calcular para ver quanto que dá isso. Não vai dar certinho, né? Vai dar certinho? Não vai dar. Dividido por 110. Dá 40,09. 40,09. Deu isso também? Eu comparei os dois. Eu comparei os dois. A corrente vai dobrar, tá bom? É C de casa. É isso mesmo. É C de casa. Tá? Beleza. Podem tirar print.
Maravilha. Próximo. Ah, deixa eu só fazer um comentário sobre essa questão, gente. Aqui a gente tem uma explicação relativamente interessante do porquê que a maioria dos chuveiros é instalado em 220. Isso é uma dúvida que muitas vezes as pessoas perguntam, falam, mas Danilo, por que que o chuveiro é 220? O que que acontece, gente? O chuveiro é 220 por conta de uma espécie de segurança. Ele está falando aqui, ó, que o chuveiro no 220, ele está com o disjuntor de uma passagem de 21 ampere, não é? Vamos calcular a corrente no 220? Só para vocês perceberem aqui, ó. Corrente quando U igual a 220. Faz PUI para ele, ó. P igual a vezes I. Então ele opera com 4.500, 220 vezes I. Essa corrente vai dar 4.500 dividido por 220, ó. Deu 20,5. 20,5 amperes. Por isso que o disjuntor que ele usa é de 21 ampere. Até 20,5 disjuntor ok. Então o que acontece? Quando o chuveiro está funcionando no 220, a corrente que passa nele é 20,5 amperes, que já é uma corrente extremamente alta. Quando eu ligo o mesmo chuveiro no 110, a corrente dobra praticamente. Ou seja, o chuveiro fica mais perigoso. Se tomar um choque num chuveiro desse, gente, é extremamente perigoso, porque é uma corrente mais alta que está passando. Então, quando um aparelho consome muita potência, qual que é o lance? Quando um aparelho consome muita potência, para você evitar que a corrente que passe nele seja muito alta, você liga ele no 220. Entende? Por quê? A potência é constante. Maior for a tensão que você liga o aparelho, menos corrente ele vai passar por ele. Corrente baixa, você tem mais segurança no aparelho. Se a pessoa tomar um choque, a chance de dar algum problema é muito menor, porque a corrente é mais baixa, tá bom? Então, onde que isso acontece com bastante frequência? Chuveiro e ar-condicionado, né? Na nossa, por exemplo, aqui em casa, o que que eu tenho ligado no 220? Chuveiro e ar-condicionado. São as duas coisas que têm maior potência e, portanto, você quer que passe menos corrente ali, tá? Beleza? Podem tirar print agora. Agora sim. Próximo. Hum, tô perguntando aqui. E se eu ligar uma coisa de 110 em 220? Então, aí é um problema oposto. Aí é um problema oposto. Por exemplo, se eu ligo um. Isso acontece com um secador, aspirador. Se você ligar uma coisa no 110 por 220, você vai aumentar a tensão do aparelho. Se você aumenta a tensão do aparelho, o aparelho vai esquentar mais e vai receber mais energia. Uma vez que ele recebe mais energia, ele pode queimar. Então, por exemplo, se você ligar um secador, é que geralmente os secadores são bivolts, né? Se você ligar um secador que funciona nos 110, numa tomada de 220, ele vai superaquecer. E aí ele pode queimar. Se você deixar ele muito tempo ligado, ele pode queimar, tá? Isso já aconteceu com um secador, com um aspirador aqui em casa. Porque a tensão dobra, né? Que daí o que que acaba acontecendo? Como a tensão vai dobrar e o aparelho ele funciona na mesma potência, ele vai superaquecer.
tá? Já fez isso? Por isso que os aparelhos de hoje em dia têm são bivolts, né? Por exemplo, você quer ver uma coisa que tanto faz você ligar no 110 e 220 que não dá nada? Celular, carregador de celular, né? Quando você vai carregar um celular, você não fica preocupado se a tensão é 110 ou 220, você vai botar na tomada. Por quê? Porque o aparelho, né, aquela caixinha branca do celular, ela tem um transformador de voltagem. Então, independente de você ligar no 110 ou no 220, ele vai transformar para uma voltagem do celular, tá? Chama transformador isso. Próximo. Certo resistor, quando submetido a uma DDP de 24 volts, dissipa 20 watts. Então, você tem um resistor R que funciona num U de 24 volts e a potência dele é 20 watts. Tá aqui. Qual vai ser a potência que esse resistor dissipa quando ele for submetido a uma DDP de 12 volts? Então, aqui sim, tá? Ó, o mesmo resistor, quando ligado numa DDP de 12 volts, vai dissipar uma potência pelinha. Aqui sim, o resistor é o mesmo, não no caso do chuveiro. Por isso que daquele jeito que eu estava fazendo não ia dar certo nunca, tá? Então, eu vou chamar esse resistor de R1 e esse aqui de R2, tá? Só que R1 é igual a R2. Você só pegou um resistor e ligou ele numa tensão menor, tá? Beleza? Que é o que aconteceria se a gente pegasse o chuveiro 220 e colocasse ele no 110 sem mudar a resistência. Sem mudar a resistência. Então, esse caso é o que a gente estava fazendo, que eu estava fazendo errado na questão anterior. Nesse caso aqui, gente, eu acho que eu posso usar essa fórmula aqui, ó. P igual a U ao quadrado sobre R. Aqui vai funcionar. P igual a U ao quadrado sobre R. Tá? Ou, se você quiser, R igual a U ao quadrado sobre P. Só que ele vai dissipar uma potência menor. Então, o que eu tenho? U1 ao quadrado sobre P1 igual a U2 ao quadrado sobre P2. Aqui, gente, o que você pode fazer nessa questão? Você pode substituir os valores, ou então você pode perceber o seguinte, que eu acho que fica mais fácil, ó, observação. Observação. U1 é o dobro de U2, não é? Dá uma olhada aqui, ó. De 4 volts, U2, 12 volts. Então, eu acho que fica mais fácil da gente fazer, ó. Quer ver? No lugar do U1, eu vou colocar 2U2 elevado ao quadrado sobre P1. Isso aqui é igual a U2 ao quadrado sobre P2. Tudo bem? Vai ficar 4U2 ao quadrado sobre P1, que é 2U2 elevado ao quadrado, dá 4U2 ao quadrado. Isso é igual a U2 ao quadrado sobre P2.
Cancela o 2 ao quadrado, 1, 2 ao quadrado, tudo bem? Beleza? E aí, isolando aqui, fica assim, ó. 4P2 é igual a P1. Multiplicando em cruz, né? Passo o P2 para cima multiplicando, passo o P1 para cima, fica que P2 é igual a P1 sobre 4. Ó, P2 igual a P1 sobre 4. Ou seja, a potência do novo conjunto, digamos assim, é P1 dividido por 4. Como P1 vale 20, 20 sobre 4. P2 igual a 5 watts. Isso é o que aconteceria, pessoal, se a gente fizesse aquilo que a gente estava fazendo na questão anterior. Se eu pegasse o chuveiro e não trocasse o resistor, o que que ia acontecer com o chuveiro? Ele não ia desenvolver aquela potência de 4.500. Ele queria que a potência continuasse a mesma. Aqui, eu não vou continuar com a potência a mesma porque eu mantive o resistor constante. Pode falar. Pode falar. Não, se eu Hum, soubesse que a potência é diretamente proporcional ao quadrado sim, da DDP, acabou. eu poderia fazer sem nem fazer essa conta. Sim, Só regra de sim. 3. Se você dividir o por 2, a potência vai dividir por 2 ao quadrado. Sim. Isso por quê, né? Por que que você pode pensar desse jeito? Porque a resistência não mudou, tá? Você faz de cabeça uma questão dessa. Se você tem essa percepção já, você faz de cabeça. Bom, potência é diretamente proporcional ao quadrado. Então, tudo que eu fizer com o U, a potência sofre o quadrado. Ah, dividir o U por 2. Perfeito. A potência vai dividir por 2 ao quadrado, por 4. É isso mesmo. Dá 5. Tá bom? Alternativa E. E. Pode tirar print. Próximo. Pronto. 5. Pequenos consumos podem parecer bobagem, mas quando somados se tornam grandes gastos. Para ajudarmos o nosso planeta e também economizarmos o nosso salário, devemos desligar os aparelhos e não deixar no modo de espera, conhecido como stand-by. Pensando nisso, considere a situação. Um determinado DVD consome 20 watts em stand-by. Então, ó, ele deu a potência do DVD. Admita que esse DVD, nem existe mais DVD, né, velho? Vixe Maria. Permaneça 23 horas por dia em stand-by. 1 kW de energia equivale ao consumo de um aparelho de 1.000 watts de potência durante 1 hora de uso. Então, 1 kWh. E o preço de 1 kWh, 40 centavos. Conclui-se que o consumo anual, em média, desse aparelho em stand-by é de aproximadamente quanto? Então, vamos calcular a energia gasta pelo aparelho. Energia é potência vezes o tempo, certo? Só que em quilowatt e o tempo em hora. Então, a energia anual vai ser a potência do aparelho, só que aí, gente, eu vou ter que colocar em quilowatt. A potência é 20 watts. Como é que eu passo de watt para quilowatt? Divide por 1.000, né? Divide por 1.000. Então, é 20, 10 a menos 3 quilowatts, tudo bem? Multiplicado
pelo número de horas que o aparelho funciona no standby, multiplicado por 365. Tá? E aí, se eu multiplicar por 40 centavos, eu já saio gasto. Então, ó, a energia anual. Conta bem chata, né? Vamos combinar. 365 vezes 20, que dá 7.300, vezes 23, dá 167.900 vezes 10 elevado a menos 3. Agora, quanto é que eu gasto por isto? 167.900 vezes 10 a menos 3, ou seja, é 167.900 dividido por 1.000, né? Que daria 167,9 kWh vezes 40 centavos, vezes ponto 4. Dá R$ 67,16. Aproximadamente R$ 67 de dado. Beleza? Print. Próximo. 6. A figura a seguir representa a relação da DDP em volts e a corrente em ampere de um resistor ohmico. É correto afirmar que, para uma tensão de 150 volts, qual vai ser a potência do resistor? Então, vamos lá. Ó. Eu tenho P igual a UI, P igual a U quadrado sobre R, e P igual a RI quadrado. E aí, o que vocês sugerem? Qual delas a gente pode usar? Ele quer saber qual a potência se o U dele for 150. Pio. Vocês gostam do pio, né, velho? Tá, só tem um problema para achar o pio, né, gente? Qual que é o problema para achar o pio? Eu preciso saber qual é a corrente. Eu preciso saber qual é a corrente que esse resistor passa para 150 volts. Entendeu qual é o lance? Então, assim, o que eu vou tentar fazer? Eu vou tentar achar o R. Eu vou tentar achar o R. Eu vou tentar achar a resistência. De qualquer maneira, você vai ter que fazer uma conta antes. Você vai ter que fazer uma conta antes. Ó, quer ver um jeito elegante de você fazer usando a matemática? Vocês estão percebendo isso? Vamos fazer por pio, vai. Já que vocês querem fazer por pio, vamos fazer por pio. Tá bom, vai. Ó, só que não é uma função afim. Só que é uma função afim. Então, o U e o I, eles são diretamente proporcionais. Então, olha o que eu vou fazer. Quando o resistor, você tem um resistor aqui, não tem, ó? Quando a tensão nele é 120, a corrente é 8 ampere. Qual vai ser a corrente que passa no querido se a tensão for 150? Ele fazer o pio. Tudo bem? Então fica I igual a 150 vezes 8
dividido por 120. Bem? Isso. Vai dar 10 amperes. Pronto. Tá? Agora eu faço o pio. Por quê? Ele quer saber se o resistor estiver ligado numa DDP de 150, qual vai ser a potência? Com a DDP de 150, a corrente é 10. Então, P igual a U vezes I. Então, P igual a 150 vezes 10. Dá 1.500 watts. Tá? Uma outra estratégia seria você achar a corrente não, a resistência. Você faz URI, acha a resistência do resistor, e aí você faz por P igual ao quadrado sobre R. De qualquer maneira, você ia ter que fazer alguma conta antes, tá? Beleza? Pode tirar print, gente. Eu vou ter que depois eu vou ter que voltar numa questão que estão pedindo aqui. Ai, volta aí. Eu só posso fazer essa regra de 3 porque é uma função constante? É. Mas, gente, sempre vai ser uma função constante, não vai? O U por I? Ele sempre vai ser uma função constante. Então, você pode fazer regra de 3. Lembra que quando a gente teve aula de resistor, né, a gente definiu que era um resistor ohmico. Resistor ohmico. Ele tem resistência constante. Então, então você sempre vai ter uma função de primeiro grau, uma função afim. Tá? Ah, deixa eu voltar ali, antes que eu esqueça. Ó, essa daqui que estava pedindo para voltar. Corta aí. Nada, imagina. Pronto. Questão 7. A figura abaixo mostra o esquema do circuito em uma ligação em paralelo. Tudo em paralelo ali, ó. R1, 3 ohms, R2, 9, e o R3 ele não fala quanto é. A DDP no resistor 1 é 24. A DDP no resistor 1 é 24. Ô, gente, para um pouquinho aqui. Se a DDP no 1 é 24, nos outros também é. Porque eles estão em paralelo. Então, já vou escrever aqui, ó. U1 igual a U2 igual a U3, que é igual a 24. Tá todo mundo em paralelo. Tá bom. Outra coisa que ele fala, a potência dissipada no resistor 3, perdão, aqui, ó, é 32 volts. Então, a potência dissipada em 3 é 32 watts, perdão. Falei volt, mas é watt. Tá ali. Tá bom. Com os dados, pode-se dizer que a resistência R3 e a equivalente são... Ô, gente, vamos achar primeiro a resistência 3. Vou fazer por. Então, ó, para R3. P igual a U quadrado sobre R. Eu tenho U, né? Então, vamos lá. R3 é igual a U ao quadrado, que é 24 vezes 24, dividido pela potência, 32. Bom, então fica assim, ó. R3. Ó a preguiça de fazer conta, hein? 24 é 8 vezes 3. Vezes 24. Sobre. 32 é 8 vezes 4.
Cancelo 8 com 8. Cancelo 24 com 4. Dá 6. Então a resistência 3 vale 18. 18 ohms. Tá aqui. 18 ohms. Agora eu vou calcular o REC. Eu vou calcular o REC. Tá? Então eu tenho R1 que vale 3, R2 que vale 9 e o R3 que vale 18. Esse cara aqui vale 18. Agora eu vou fazer o seguinte, gente. Fazer produto pela soma ou vou usar aquela fórmula chata lá. Ó. Opa, peraí. Aquela fórmula chata. 1 sobre REC é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Mínimo de 3, 9 e 18. É 18, não é? O mínimo entre 3, 9 e 18 é 18. Então, 1 sobre REC é igual a 18. 18 por 3 dá 6, vezes 1 dá 6. Mais 18 por 9 dá 2, vezes 1 dá 2. 18 por 18 dá 1, vezes 1 dá 1. Então, 1 sobre REC igual a 9 sobre 18. Se 1 sobre REC é 9 sobre 18, então quer dizer que o REC é 18 por 9. O inverso, né? Que dá 2. Olha lá. 2. Então ficou 18 ohms e a resistência 3 e 9 ohms. Desculpa, e 2 ohms a resistência equivalente. Da alternativa D. Não, E. Perdão. E. E. Aí a questão 7. Pode tirar print. Por que dá um valor tão pequeno? Porque está em paralelo, né, o REC. Sempre que você bota resistor em paralelo, cara, a resistência equivalente cai bastante. Porque lembra que no resistor em paralelo, por que a corrente é alta? Né? Porque qual que é o lance, né? Na resistência em paralelo, a corrente acaba sendo muito alta. Por quê? Porque todos os aparelhos estão usando a mesma DDP. Então, se todos, que é diferente do série, porque no série, aquela DDP, ela é dividida entre os aparelhos. O 1 mais o 2 mais o 3, né? Então, é por isso. E quanto mais coisa em paralelo você põe, menor fica o REC. Próximo. Questão número 8. Todo carro possui uma caixa de fusíveis que são utilizados para a proteção dos circuitos internos, elétricos, perdão. Os fusíveis são constituídos de um material de baixo ponto de fusão, como estanho, por exemplo, e se fundem quando percorridos por uma corrente elétrica igual ou maior do que aquela que são capazes de suportar. Então, se passar muita corrente, o fusível derrete. E aí ele desliga. O carro desliga. Não o carro, mas a parte elétrica que está funcionando desliga. O quadro a seguir mostra uma série de fusíveis e os valores por eles suportados. Está aqui. Azul, 1,5, amarelo, 2,5, laranja, preto e vermelho. Cada um suporta uma correntinha. Um farol
usa uma lâmpada de halogênio de 55 watts de potência que opera com 36 volts. Então, bora lá. Você tem uma lâmpada. Essa lâmpada tem uma resistência. A DDP dela é 36 volts e a potência dela é 55 watts. Os dois faróis são ligados separadamente com um fusível para cada um. Então, tipo, você tem um farol do lado direito, tem um fusível, um farol do lado esquerdo, outro fusível. Mas, após mau funcionamento, o motorista passou a conectá-los em paralelo. Então, as duas lâmpadas estão em paralelo agora, com apenas um fusível. Dessa forma, admitindo-se que a fiação suporte a carga dos dois faróis, o menor valor do fusível adequado para proteger esse circuito é... Então, tipo assim, o que ele fez? Ele pegou as duas lâmpadas e ligou em paralelo. E ele vai colocar um fusível aqui, ó. Fusível. A pergunta dele é: qual a corrente que esse fusível aguenta? Aí. Beleza? Bom, gente, me parece que eu vou ter que descobrir a resistência dessas lâmpadas. Me parece que eu vou... Porque daí o que acontece? Quando eu colocar as duas em paralelo, elas vão continuar funcionando com 36 volts. Elas vão continuar funcionando com 36 volts. Fusível é tipo um disjuntor? Sim, exatamente. A única diferença deles, para quem perguntou isso, é o seguinte: o disjuntor, ele desliga. Você vai lá e liga de novo. O disjuntor, ele queima o fusível. O fusível, ele queima. Quando o fusível queima, o que você tem que fazer? Trocar o fusível. Mas é a mesma coisa. É um disjuntor das antigas. Fusível é o disjuntor das antigas. Vocês são novinhos, vocês não sabem, mas, por exemplo, quando eu era mais velho, pelo amor de Deus. Quando eu era mais novo, lá em casa, minha mãe tinha no armário um monte de fusível guardado. A gente comprava fusível na loja e deixava guardado. Por quê? Porque era bastante comum você ter sobrecarga elétrica na rede. A distribuição de energia não era tão boa. Então, tipo, volta e meia, principalmente em casas mais antigas, queimavam um fusível. Você ia lá e trocava, você tirava o fusível e colocava outro. Depois, a modernidade foi chegando, os caras trocaram o fusível por um disjuntor. Então, o disjuntor desarma, pum, você vai lá e liga de novo. Só que no carro continua sendo fusível. No carro continua sendo fusível. Tá? Bom, gente, e aí? Como que eu poderia achar a resistência de cada uma desses faróis? Como que eu poderia achar a resistência dos faróis? Eu vou fazer por. Eu vou fazer por P igual a U ao quadrado sobre R. Tá, vamos lá. A resistência de cada farol é U ao quadrado, que é 36 ao quadrado, dividido por R, 55. Isso aqui é a resistência de cada farol. Tá? E isso vai ficar... vamos deixar assim. Essa é a resistência de cada um dos faróis.
Aí o que eu vou fazer? Essa resistência, eu vou ligar duas delas em paralelo. Em paralelo. Tudo bem? Quando eu ligar as duas em paralelo, eu vou ter uma REC. Eu vou ter um REC. Um REC. Gente, qual é a resistência equivalente de dois resistores iguais? Qual a resistência equivalente de dois resistores iguais? Quanto vale? Isso, vale a metade. Vale R dividido por 2. Dividido por 2. Tudo bem? Então, isso, se eu não tiver errado, isso vai valer 36 ao quadrado dividido por 110. Dá 36 ao quadrado sobre 55 dividido por 2, que é a mesma coisa que 36 sobre 55 vezes meio. Isso aqui é a resistência equivalente dos caras. Tudo bem? Beleza? Tá. Agora eu vou calcular a corrente que passa nesse sistema. Então, o que eu tenho agora? Eu tenho um REC ligado numa DDP de 36. De 36 volts. Então, agora eu faço URI. Tudo bem? Tá. Quanto vale o U? 36 igual. Quanto vale o REC? 36 ao quadrado sobre 110. As continhas chata. Vezes I. Tudo bem? Dá para simplificar aqui, gente. O 36 com 36 ao quadrado, tchau. E aí eu tenho, então, que 110 é igual a 36i. 36i. Tá bom? Eu passei o 110 multiplicando, dividido por 36. Isso aqui vai dar aproximadamente 3,05. Ó, perdão. 3,05 amperes. Tá bom? Tem que ser o fusível mais próximo de 3,05. O menor valor para o fusível adequado. Bom, não pode ser 1,5, senão o fusível vai queimar. Não pode ser 2,5, tem que ser 5. É o menor valor de fusível que você tem que instalar. Então tem que ser o laranja. Alternativa C. Alternativa C. Tá bom? Dá-lhe fusível. Pode tirar print. Ô, Dan, Oi. como ele fala ali que tinha que ser o menor valor, eu não tinha que olhar o valor menor que 3,05? O problema é o seguinte. Se você... Então tá, vamos supor que você instale a corrente que passa não é 3,05? Essa é a corrente que passa. Se você instalar um fusível de 2,5, ele vai queimar. Você tem que Ah, instalar um fusível verdade. para ele não queimar. Eu não posso deixar queimar. Então, por exemplo, não pode ser o valor de 1,5. Opa, ó, não pode ser o valor de 1,5 e não pode ser o valor de 2,5. Esses dois queimam. Esse aqui não queima, tá? Ele quer o menor valor para que o fusível não queime, tá bom? Então, perguntando aqui outra coisa. Dan, não entendi a conta do REC. Conta do REC. Ó, gente, o REC não é R sobre 2? Então, vem cá, ó.
R, quanto vale o R? Não é 36 ao quadrado sobre 55? Dividido por 2? Dividir um número por 2 não é a mesma coisa que multiplicar ele por meio? Dividir um número por 2 é a mesma coisa que multiplicar por meio. Então fica 36 ao quadrado sobre 55 vezes meio, que dá o 110 embaixo. Tá bom? Beleza. Pode tirar print aí, gente. Maravilha. Próximo. 9. Chuveirão. Um chuveiro elétrico alimentado por uma tensão eficaz de 120 volts pode funcionar em dois modos, verão e inverno. Considere os seguintes dados da tabela. Verão, potência 1000, inverno, potência 2000. Ele quer saber qual é a relação entre as resistências. Resistência do verão, resistência do inverno. Tudo bem? Bom, é bem aquele caso do chuveiro, né? Que a gente estava discutindo agora há pouco aí. Tá? Beleza? Então vamos ver. O que que a gente sabe sobre chuveiro? A potência do chuveiro é U ao quadrado sobre R. Só que é aquilo que a gente estava discutindo lá na teoria. Quando você muda o modo verão e inverno, o que que é constante? É o U. Foi constante. Então eu posso dizer que o U do verão é o mesmo que o U do inverno. Inverno. Tudo bem? Beleza. Só que, gente, U ao quadrado não é P vezes R? Ó, U ao quadrado é igual a P vezes R. Então, se eu elevar dos dois lados ao quadrado, eu posso dizer que P verão vezes R do verão igual a P do inverno vezes R do inverno. Potência no verão, 1000 vezes R do verão, RV, igual potência do inverno, 2000 vezes R do inverno, RI. Ele quer RI sobre RV. Então fica 1000 sobre 2000 igual. Passei o 2000 dividindo, né? Para a esquerda. Passei o 2000 dividindo para a esquerda. Então fica RI dividido por RV. Passei o RV dividindo para a direita. Portanto, RI dividido por RV dá 1000 sobre 2000, que dá 0,5. Ou seja, você tem que dividir a resistência por 2. Né? A resistência no verão é metade da resistência do inverno. Aliás, a do inverno é metade da do verão, perdão. Tá? 0,5 alternativa A. Tá? Beleza? Próximo. Pode tirar print.
10. Conta de luz de novo. A termoterapia consiste na utilização de calor com fins terapêuticos. Este procedimento é utilizado em diversos tratamentos, provocando a dilatação dos vasos sanguíneos para promover melhor vascularização em algumas partes do corpo, tais como braços e pernas. Para esses tratamentos, um dos aparelhos utilizados é o forno de Beer. Um instrumento desse tipo apresenta potência de 780 watts. Vou colocar aqui a potência, 780 watts. Para cada sessão fisioterápica, é indicada a sua utilização por um tempo máximo de 10 minutos. Sabendo que o quilowatt-hora custa 40 centavos, se o forno de Beer for associado a uma tensão de 220 volts para 200 sessões de tempo máximo, quanto vai custar? Cara, eu acho que eu nem vou precisar usar essa tensão aí, viu, gente? Eu acho que eu nem vou precisar usar essa tensão de 220. Porque, ó, a energia é potência vezes tempo. Lembrando que eu gostaria de calcular essa energia em quilowatt-hora. Quero calcular em quilowatt-hora. Opa. Então vamos lá. Se eu quero calcular em quilowatt-hora, eu vou usar a potência 0,78. Passei ela para quilowatt. O tempo, gente, é 10 minutos. Você concorda que 10 minutos é 1/6 da hora? Coloca na forma de fração que talvez fique mais fácil. Multiplicado por 200 sessões. 200 sessões. Tá? Quanto que dá isso aqui? 0,78 por 6, eu acho que dá 0,13. Ó. Aqui você simplifica o 0,78 por 0,6, isso aqui dá 0,13. Vezes 200. Dá 26 kWh. Quanto vale o valor? Quanto vale o valor é foda. Vai ser 26 multiplicado por 40 centavos. Isso aqui dá R$10,40. Tá bom? Alternativa aí. Pode printar. Próximo. Forno elétrico funciona com corrente de 5 amperes ligado no 127 volts. Então, forno. Corrente 5 amperes. Ah, estão perguntando aqui, por que que eu preciso transformar o minuto para hora? Porque eu quero energia em quilowatt-hora, né? Ó. Tá? Beleza? Aqui, ó, eu quero em quilowatt-hora. Hora. Aqui, ó. Por isso, tá? O que a gente não usou aqui foi a tensão.
A tensão eu não precisei usar, tá bom? Beleza? Ok. Então vamos, ó. O forninho, ele funciona com I de 5 amperes e U de 127 volts. E tem A. Calcule a potência. Aí é tranquilo, né? Pui. 127 volts para 5 amperes. Vai dar 1.270, dá 630. 635, perdão. 635 watts. Tá bom? Tá, agora olha a pergunta do item B. Na verdade, a pergunta do item B, gente, ela contém um spoiler da aula de amanhã. Ela contém um spoiler da aula de amanhã. Olha o que ele pergunta. Se esse forno for utilizado para aquecer 100 gramas de água de 20 graus até a fervura, sob pressão normal, quanto tempo será necessário para que esse aquecimento se processe? Considere que a transformação de energia foi integral e que o calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius e 1 caloria vale 4 joules. Então, tipo assim, eu vou esquentar a água de temperatura. Então, a água, ela está a 20 graus e eu quero que essa água atinja a fervura, ou seja, 100 graus. E para isso eu preciso dar um calor para ela. Ele quer saber em quanto tempo isso acontece. Então, gente, a primeira coisa que eu vou fazer é calcular o calor que a água absorve. Famoso quimacete. Famoso quimacete. Certo? Então, bora lá. Q igual massa da água 100 vezes. O calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius. E eu quero esquentar a água a 80 graus. Eu quero que ela vá de 20 a 100 até a fervura. Tá bom? Então, a quantidade de calor que essa água vai absorver é de 8.000 calorias. Bem? Ô, gente, por que que eu preciso transformar para joule? Por que que eu preciso transformar para joule? Você viu que ele deu ali a informação, né? 1 caloria vale 4 joules. Para eu trabalhar no sistema internacional. Eu preciso trabalhar no sistema internacional. Então, vamos converter isso em joule. Ó, abre uma chavezinha aqui e diz assim: se 1 caloria vale 4 joules, 8.000 calorias vão equivaler a E joules. Então, isso aqui vai dar, em joules, 32.000 joules. Beleza? Agora vamos transformar isso para tempo. Quanto tempo demora para aquecer? Gente, se a potência é 635 watts, você concorda comigo que são 635 joules de energia fornecidos para a água a cada 1 segundo? Se eu demoro 1 segundo para dar 635 joules, quantos segundos eu vou demorar
para dar 32 mil? Então, o ΔT vai dar 32 mil dividido por 635. Ó, vai dar aproximadamente 50,4 segundos. 50,4 segundos. Aqui. Para 100 gramas de água. Dá 50,39 kW. Tá bom? Beleza? Podem tirar print. Veja se ficou alguma dúvida, gente.